gente, estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro. Hoje temos o prazer de ter Dr. Guilherme Costa, pneumologista, uma pessoa maravilhosa, que vai falar sobre vários assuntos bem palpitantes, que são de vacinação, de asma, né, das pneumonias, uma série de coisas muito legais que a gente vai abordar hoje aqui para vocês, tá bom? Mas antes disso, Guilherme, muito obrigada por sua parceria, por você ter vindo aqui, né, participar do nosso programa. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né? Você é um pneumologista de referência na nossa cidade, e eu queria que você falasse de você. Muito obrigado. A gente está muito feliz, um prazer enorme estar aqui com você no seu programa. Meu nome é Guilherme Costa, sou médico de formação, pneumologista, intensivista. Também atuo em algumas outras áreas, né, na parte de pesquisador, faço alguns trabalhos científicos, algumas pesquisas aqui no IMIP, que é uma honra para mim também. Hospital de referência, né? Hospital de referência, maravilhoso. Perfeito. E, poxa, poder estar falando sobre esses temas, né, deixar a população cada vez mais consciente, puxar esse assunto, realmente, Juliana, tem que te parabenizar por toda essa tua iniciativa, todo esse teu cuidado com teus pacientes, e que isso se extravasa, né, para tantos outros. Tantos outros, né? Muito obrigado. É um prazer tê-la aqui. Guilherme, eu tenho escutado muito, né? E um dos motivos de eu digo, não, vou chamar meu amigo Guilherme para ele falar, é que eu estou vendo uma quantidade muito grande de adolescentes aqui no consultório utilizando o vape. Mas não só os adolescentes, parece que a turma mais velha resolveu aderir ao vape. Né? O vape e o cigarro eletrônico é a mesma coisa ou são estruturas diferentes? Eu queria que você me explicasse sobre isso. O cigarro eletrônico, na realidade, é muito importante todo mundo ter ideia que não existe cigarro seguro. Não existe fumo seguro. Não existe nenhum tipo de uso do tabaco de qualquer natureza, de combustão, sem ser combustão, que seja considerado seguro. Importantíssima essa informação. Especificamente para o cigarro eletrônico, ele também tem uma combustão, mas ele usa muito aquela fumaça, né? Aquela fumaça, é por isso que eu tem queria... um aquecedor lá. É um aquecedor diferente, isso, né? Isso. É pior. Ele é bacana, né? Ele é charmoso, ele é um dispositivo que, na realidade, nada mais é, Ju, do que um novo produto da indústria tabágica de convencer as pessoas a utilizar. Quando eu vou brincar, né, que quando eu tinha cabelos mais pretinhos, a gente tinha os cigarros mentolados, tinha os cigarros lights. Isso. Na realidade, tudo uma estratégia de venda. O fumante, Ju, ele fuma até um determinado. Ele fuma, se você perguntar ao fumante, né? Tem um que fuma uma carteira por dia, o outro meia, o outro 3 carteiras por dia. Por que isso? Porque cada pessoa tem seu nível de nicotinemia no sangue, que é abaixo do qual vai causar desconforto. Isso é variável de pessoa para pessoa. Então tem um que fuma 5 cigarros, tem outro que fuma 10, 15 cigarros por dia, tem outro que fuma 3 carteiras por dia. E a partir daí, eu cheguei no meu nível de nicotina, ele diz que está tranquilo. É quando ele diz que está tranquilo nesse sentido. E não existe nível seguro, né, de nicotina. De forma alguma. Então, na hora que eu tenho um cigarro light, repare, na hora que eu... imagina agora, raciocina agora como indústria tabágica, né? O fumante, ele vai fumar quantos cigarros por dia para manter o nível de nicotina em determinado nível. Uhum. Se eu lanço uma carteira, repare, um light... Com menos nicotina, ele vai fumar mais, vai comprar mais. Exatamente. Era o cara que fumava uma carteira do Hollywood, agora estava fumando 3 carteiras do light. Do light. Isso. Então, tudo isso, na realidade, os mentolados nada mais é do que colocar um sabor e nesse sentido. Então, agora é a vez do vape. O vape é muito mais o termo, acho que eu vou dizer que talvez mais americanizado, um termo mais nesse sentido. A gente usa realmente aqui no Brasil muito o termo cigarro eletrônico. E graças a Deus que a Anvisa, né, é a proibição de produção, comercialização e utilização em todo o território nacional. Isso foi mantido recentemente, que veio muito a estimular nesse sentido. Mas a gente vê tão fácil o povo comprar na internet, nas ruas, nos bares, em todo canto tem comércio de cigarro eletrônico. Assim, realmente eu acredito que falta uma grande fiscalização e punição para isso, né? Entendi. Porque o grande problema, Ju, é que, por exemplo, se estima que, como a gente não sabe o que tem dentro, e se a gente raciocinar a indústria tabágica, a gente vai colocar bastante nicotina lá. Por quê? Porque é a nicotina que causa dependência. Então eu vou expor esse jovem, que em sua maioria, mesmo sendo adultos jovens, com vários
o poder de vício da nicotina, Juliana, é uma coisa seríssima. É pior do que a maconha, realmente. É pior do que a maconha. E em termos de dependência. Tão quanto da heroína. Tão quanto da heroína. Pois é, eu vi Drauzio Varela comentando isso, né? Aí eu disse, nossa, eu não sabia que era tão quanto, e chegava a um nível tão alto de dependência química. Ele disse que é mais fácil você internar, digamos, uma pessoa, digamos, 2 pessoas vão ser internadas para tratar uma dependência química. É mais fácil você tirar do crack, é mais fácil tirar de uma maconha do que tirar do cigarro comum. Exatamente. A dependência é maior. O lado, eu vou dizer assim, o lado menos ruim comparado à heroína, por exemplo, é que você não tem toda aquela alteração de comportamento. O uso do cigarro com o cigarro eletrônico. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, eu sou terminantemente contra, sou um ativista de contra todos os tipos de cigarro. E, inclusive, fiz até uma pesquisa numa importante faculdade privada aqui em Recife, que tem, não era só alunos, que me preocupou muito, sabe, Ju? Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, psicologia, área de saúde. Quando a gente foi perguntar se eles já tinham tido contato com quais os tipos de cigarro que eles tinham contato, o cigarro eletrônico apareceu, muito frequente. Muito frequente. 38% já tinham experimentado. Muito alto. Muito alto. Nós estamos falando de uma 4 em 10. É muito alto. Uma pessoas que são da área de saúde. Que vão ser formadores de opinião, profissionais da saúde. Amanhã vão estar aqui igual você, fazendo um podcast maravilhoso, mas como é que a gente tem, né? Porque desses 38%, uma fatia razoável pode se tornar dependente. Exato. E aí ele passa a não ser tão ativista. Daí a minha preocupação. Eu acho que realmente todos nós, profissionais de saúde, a gente tinha que ser, de alguma maneira, ativista nesse sentido. Existem campanhas mais ativas contra o cigarro eletrônico. Eu não tenho... Como é que está essa questão de publicidade de cigarro eletrônico e do fumo de um modo geral? Assim, existe... Especificamente, o Brasil tem uma das políticas mais sérias, na minha opinião, do mundo em termos de combate ao tabagismo. Então, nós tínhamos mais de 30% da população fumante, 35% no final da década de 80, né, ali para os anos 90. Hoje a gente tem 10%, em torno de 9,5%, 9,3% da população fumante regular que se autodeclara como fumante. No programa do governo chamado Vigiteu, que faz um monitoramento de vigilância desse sentido nas capitais brasileiras. Isso é muito bacana. Tá? Isso é muito bacana. Muito bom. Mas ainda nós temos 10% da população. Nós temos 20 milhões de pessoas que lidam com cigarro, né? Diariamente nesse sentido. O vaping, como tem muito mais nicotina, né, se estima da ordem de 20% a 30%, ele muitas vezes é um vetor muito rápido de tornar essa pessoa dependente. Outro problema, o que é que tem lá dentro? Nós não sabemos, mas existem vários tipos de sabores, né, para a ideia ficar interessante. E dessa combustão, Ju, desde 2016, teve algumas publicações da New England mostrando um grupo de pacientes jovens, em média 19 anos. Vi pacientes de 19, 20 anos, saiu, né? Eu digo, como é que pode, tendo quadros pulmonares graves? Insuficiência respiratória, chegando a 40% a 50% de internamento e com suporte ventilatório invasivo. E não era infecção, não era nada, e logicamente depois foram ver que na realidade era injúria pulmonar relacionada a produtos da combustão utilizada dentro do cigarro eletrônico. Então aí começa a preocupar muito, porque repara, eu tenho o fumante tradicional que ele vai desenvolver doença muito lá na frente. Ele pode até descompensar uma doença asma que ele tem, ele vai poder descompensar uma DPOC que ele tenha, mas agora eu tenho pessoas jovens entrando em um quadro de insuficiência respiratória. É muito sério, com 19 anos de idade, com 20 anos de idade. Minha filha, ela teve um amigo que estava usando um vape e ela precisou socorrer para o memorial. Né, levou para o hospital porque ele teve uma crise asmática e ele ficou na urgência, teve que nebulizar, teve uma série de intercorrências e com 18 anos de idade. 18 anos de idade. Então, repara, como é que a gente... Não dá para falar dos benefícios, né? Que as pessoas muitas vezes acreditam que o vape é seguro. Não existe cigarro seguro. Não existe nada com nicotina seguro. Pelo contrário, no vaping, essa é outra articulação da indústria tabágica, né? Repara, na hora que ele lança um determinado produto,
nós pesquisadores vamos precisar de 20, 30 anos para provar que aquilo ali é maléfico. Repara, o vape nem isso foi preciso. Não, foi tão rápido, o malefício foi tão rápido que rapidamente se provou o malefício. E ainda assim em pessoas jovens, altamente saudáveis. O que é que vai ser? Eu fico pensando nessa população, por exemplo, porque o cigarro, ele leva um tempo para dar o câncer de pulmão, né? Que a gente sabe. Então, tantos anos fumando para dar um enfisema, para dar câncer de pulmão, você tem uma expectativa aí de, sei lá, 10 anos, 20 anos, pelo menos, de cigarro. O vape, ele está associado também a câncer de pulmão, ao câncer rápido, assim, de pulmão, ou só é suficiência respiratória pulmonar? Tem uma revisão muito bacana sobre isso, que na realidade, como o vape é uma coisa recente, nova, é por isso que eu não sei. E da maneira como ela é utilizada, ela tem todos os componentes que o cigarro tradicional tem para desenvolvimento de câncer. De câncer. Ela tem todos os elementos necessários. Perfeito. Então a gente imagina que sim. Isso, logicamente, vai demorar um tempo para a gente evidenciar nesse sentido, mas, do ponto de vista comercial, e aí sempre todo o meu alerta para as pessoas que consomem, porque na realidade a indústria tabáquica, o interesse que ela tem é financeiro, ela quer vender. E aí, sabe o que vai acontecer também? Eu pensando agora nisso que você comentou, a gente sabe que o cigarro aumenta câncer de colo uterino. Então, as mulheres que têm contato com o vírus HPV, quando elas são fumantes, elas têm uma maior expressão desse vírus no colo do útero. E a gente tem uma maior chance de ter um câncer de colo uterino quando a paciente é fumante. Então, toda vez que eu estou fazendo uma triagem, eu vejo muito isso na prefeitura, né, que a gente trabalha, e a paciente, ela tem HPV, tem uma lesão induzida e ela fuma, eu digo, olha, ou você para, ou você vai ter um câncer de colo uterino. Então, na verdade, nós teremos também, com o vape, um aumento da incidência de câncer de colo de útero, provavelmente, porque se o malefício está tão grande pulmonar e já está aprovado, quando ele se somar com o vírus HPV, nós vamos ter uma explosão, né, de casos de câncer de colo de útero também nessas mulheres, porque também, Guilherme, eu estou com a impressão que as mulheres estão fumando mais. Isso é bem preocupante. Eu tenho essa impressão, eu não sei se é verdade, mas eu não tinha aqui no consultório tanta gente, eu fumo vape, mas falam como se não fosse nada demais. De estimativa do VGT, realmente as mulheres estão ali em torno de 7%, elas sempre foram fumantes menos do que os homens, historicamente, sempre. Foi principalmente depois da década de 60, ali em 1960, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que as mulheres, né, houve todo um processo de empoderamento das mulheres, e a indústria tabáquica, naquele momento, direcionou para as mulheres. Para as mulheres. Eu tenho uma publicação de 2018 em que eu avaliei pacientes com câncer de pulmão, já diagnosticados de câncer de pulmão. E eu consegui mostrar que nos homens a incidência já vinha caindo e a mortalidade já vinha caindo no Brasil. Mas ao contrário das mulheres ainda não vinha subindo, né? Porque elas começaram a fumar mais tardio comparado aos homens. Os homens já começaram a entender que precisavam, né? Parar ou reduzir. Agora, o que é interessante é que eu tive muito essa visão clara nos atendimentos, né? Que as mulheres têm uma tendência de dependência psicológica um pouco maior comparado aos homens, então é como se fosse assim, Ju, meu amigo... Pega mais rápido nela. Elas às vezes têm mais dificuldade de parar. De largar. É meu amigo nas horas difíceis. E a mulher, como oscila muito, né, TPM, durante o meio do ciclo, né, tem essas oscilações muito grandes hormonais, então acho que é um prato cheio para poder criar dependência, né? E as mulheres, se a gente estiver falando de não fumantes, vamos parar um pouquinho o tabagismo, não fumantes, quem tem mais câncer de pulmão? As mulheres. Mais? Tá? E por quê? Metastático metástase de mama ou primário mesmo de pulmão? Acredita-se que, de alguma forma, a suscetibilidade da mulher, especificamente no cenário, é um pouco maior. É maior para câncer de pulmão do que comparado ao homem. Tenta se explicar por alteração hormonal. O próprio tabagismo passivo foi considerado muito, né, porque o meu marido fumava. Mas isso a gente até mostrou dentro do câncer de pulmão que vinha essa incidência e aumento de mortalidade nas mulheres, que preocupa. E toda a nossa conscientização no sentido de direcionar essa informação, essa conscientização. Ou seja, se você hoje é fumante, seria muito importante você procurar ajuda no menor espaço de tempo possível.
parar de fumar, Ju, é importante, independentemente da idade, independentemente do quanto que já fumou, e mesmo que tenha alguma doença tabaco relacionada. Entendi. Vale a pena, sempre vale a pena deixar. Sempre vale a pena deixar. Sempre vale a pena nos guidelines norte-americanos do que se refere aos pacientes com câncer oncológicos, no momento de cuidado de fim de vida, cuidados paliativos, eles ainda são orientados a parar de fumar. Porque ainda tem benefício. Ainda tem benefício. E me diga uma coisa, já que o câncer está aumentando muito na população feminina, a gente não deveria fazer um rastreio populacional, não? Por exemplo, eu deveria pedir raio-x de tórax de rotina para minhas pacientes. Excelente pergunta, Ju. Assim, o rastreamento do câncer de pulmão já tem estudado aí bastante aí nas últimas, acho que vou considerar aí uma década e meia, e a gente, é claro, hoje a ideia não seria com raio-x, porque a sensibilidade é baixa, né? Eu brinco porque teria que ser um átomo para todo mundo. Eu brinco com meus residentes que o raio-x é aquele amigo que a gente gosta muito, mas ele mente, Ju. Mas ele mente. E aí a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose. De baixa resolução, a gente usa uma dose menor para um grupo específico de pacientes. Geralmente, que seria? Geralmente aí na faixa etária entre os 50 e 80 anos, que tenha tabagista, uma carga tabágica de mais do que 20 anos máximo, ou já tenha parado até 15 anos. Então, ou fumou ou é espumante. Ou fuma, né, no caso. Ele parou de fumar. Então, população em geral, não. Só para quem teve contato com cigarro. Exato. Há uma tendência, os dados ainda mostram que ainda é uma doença mais de uma classe mais geriátrica. A média no Brasil, em torno de 65, 64 anos. Lógico que a gente tem alguns pacientes jovens, né? Imagina, esse que a gente imagina que tem uma susceptibilidade muito grande, né? É como se esse nunca pudesse ter fumado. E me diga uma coisa, eu queria saber, porque começou a campanha nacional de vacinação, né? Mas eu já vi tanta gente gripada depois do carnaval. Como é essa questão da campanha? Eu queria que você comentasse assim, sobre esse período de vacinação, quem deve se vacinar. Existe vou dizer assim, um cenário mais epidêmico, Ju, aí principalmente, né? Para a gente aqui no outono, que na realidade a gente não tem as estações do ano tão bem definidas, como, por exemplo, né, porque a gente fica ali mais próximo da linha do Equador, mas geralmente no início do ano a gente habitualmente tem, logo depois do verão, o carnaval. E aí o que eu acho, ou pelo menos eu gostaria de ver muito, é que a campanha, se pudesse ser um pouco antes do carnaval, porque o carnaval aglomera o país inteiro, né? E a gente viu na Covid que aglomerar dá muita doença respiratória. Então, realmente, os consultórios ficam lotados, as emergências. Então, é muito importante essa questão da vacinação, e agora especificamente, né, contra as antigripais, que sem dúvida nenhuma é muito importante. E um dado curioso, é muito importante que não só os idosos sejam vacinados, mas as crianças também. Também, né? Não porque é só pelo fato de que a gente precisa proteger nossas crianças e nossos idosos, mas é porque quem geralmente leva para o idoso é o pequeno. É a criancinha. Que vai visitar o avô, visitar a avó. Esse está vindo da creche, está vindo da escola. Então, ele aglomera mais do que o idoso. Então, é muito importante que os programas de vacinação e as pessoas entendam que vacinar os idosos é muito importante. Mas vacinar os pequenininhos também. Também vai ser muito importante, pensando no avô. Existe diferença, né? A vacina do SUS e a quadrivalente, a privada, né? Isso. A Sociedade Brasileira de Imunização, a nível nacional, ela recomenda a privada. Por quê? Porque ela é tetravalente. Então, ela é muito importante contra duas cepas da influenza A, H3N2 e H1N1, e duas cepas também da influenza B, a Victoria e a Gamata, acho que é isso, a pronúncia. E a do SUS, ela só tem uma influenza B. Ela dá para as outras H3N2, H1N1, tá? Então, assim, Ju, o que é que eu digo? Se puder escolher, tomar no privado. Se for um processo de escolha, melhor ir para o privado.
E quem tiver tomado no SUS pode tomar no privado depois outra vacina? Pode. Novamente, Habitualmente, eles não recomendam você tomar as as duas. duas. Se você tiver, pode ir em uma e Ou na outra. outra. E por que que a tetravalente é considerada melhor? Alguns estudos parecem sugerir que os últimos surtos dos últimos anos houve um aumento mais significativo dos da influenza B, principalmente essa cepa H-mata, na qual está na rede privada. Mas, de um modo geral, Ju, o que eu digo é, qual é que você tem disponível hoje? Tome hoje. Tome a que você tiver. Eu tomei a do SUS Eu também. essa semana. Eu também, porque eu cheguei no hospital, estavam dando, eu digo, eita, essa agora. O bracinho. Essa agora, exatamente. Eu também. Exatamente. Então, assim, o importante é a gente se vacinar. E lembrar que não necessariamente existem vários vírus, né? A população precisa entender que, mas eu tomei vacina e ainda assim gripei. A vacina, Ju... É para prevenir caso grave, né? Casos mais delicados, exatamente. Então, a influenza é um vírus um pouco mais que pode levar a casos mais severos. Mais severos. Comparado a outras gripes, como os vírus respiratórios sincicial, outros adenovírus, que às vezes pode fazer gripes mais simples, mas eles não estão sendo cobertos na vacina. Então, é importante que, na realidade, existem vários vírus respiratórios, né? A vacina é direcionada para aquele cenário mais grave. Atenção, mães, levem suas crianças para vacinar para a gripe, vacinar contra o vírus da gripe. Não deixem de vacinar, porque vocês estão protegendo os idosos de vocês dentro de casa. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, a recomendação é essa. Bom, e quem são as pessoas que realmente devem vacinar? A gente sabe que os idosos e as crianças, né, você comentou, mas eu queria saber, assim, outras pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, um asmático. Ele tem 20 anos de idade, mas é asmático. Não era importante, né, ele ser vacinado? Claro. Como é que faz? É muito importante percebermos que a vacina da rede privada, ela é recomendada para toda e qualquer pessoa acima de 5 anos de idade. Tá? Então, e ela deve ser ofertada para todo mundo. No SUS, a questão é, você tem que priorizar, porque nós temos 75%, 80% da população que depende diretamente do SUS. Então, são custos para o Ministério, em que muitas vezes isso é priorizado. Então, este grupo são realmente os pacientes primordialmente acima de 60 anos, né, que é a classificação, a definição do idoso no Brasil. Do idoso. Pacientes que têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o próprio asmático, paciente que tem DPOC, né? Enfisema, e, logicamente, as crianças. E essas pessoas que usam vape, essa turma nova, porque agora eu estou preocupada com essa história. Será que não era bom vacinar esses meninos também, né, que estão usando? Na verdade, o bom era deixar de fumar. Mas será que... Essa tem que ser o nosso principal... deixar de fumar, né? Isso. Porque a vacina, repara, ela vai proteger um cenário inflamatório infeccioso. Lá é um cenário inflamatório de injúria, porque tem uma substância. Então, diferente. O mecanismo seria diferente, entendeu? De novo, mesmo para quem fuma cigarro eletrônico convencional, sim, no cigarro tradicional já é bem conhecido que aumenta as chances de desenvolver processos infecciosos virais e bacterianos. E a infecção viral, principalmente nos idosos, ela é uma porta inicial para uma pneumonia na sequência. E UTI, paciente grave, near miss e por aí vai, né? Esse é o nosso dia a dia. E Covid, hein? Existe a recomendação ainda da vacina de Covid, com que idade que deve ser tomada? Como é que está essa questão? Porque o mundo todo foi vacinado. Então, Ju, aí tem, acho que 2 ou 3 pontos que seria importante a população ter ciência. Primeiro, nós estamos endêmicos. Se você olhar, se tiver curiosidade de entrar, todos os dias ainda está tendo casos de Covid, tá? Se eu não me engano, até 2025, nesse período agora que nós estamos em 2025, foi alguma coisa em torno de 136 mil casos, com pelo menos umas 6 mil mortes. Por Covid. Tá? Então, a doença não desapareceu, ela continua endêmica. Isso. Agora, num cenário muito mais simples do que já foi em outras épocas. E aí é muito importante a gente, sim, se vacinar contra a Covid.
Por quê, Ju? Porque a Covid, ela tem, assim como os outros vírus, é uma capacidade de mutação muito grande. Muito alta. Então, nós podemos ter um SARS-CoV-3? Se Deus quiser, não. É possível. Uhum. 2002 nós tivemos o SARS-CoV-1. 2012 nós tivemos o MERS. O MERS foi. E 2019, 2020 nós tivemos o SARS-CoV-2. Então, é muito importante a vacinação até para que a gente ficar realmente protegido. Até para uma reação cruzada, né? Exatamente. Muito importante. E dois, agora ela é uma das vacinas, Ju, que mais as pessoas têm hesitação. Tem hesitação. Porque ficam dizendo que dá trombose, que mata, que teve embolia, que teve isso, teve aquilo, que morreu pela vacina. Atrelado àquele todo o cenário, né, de saúde mental, que eu vou dizer dessa maneira, durante a pandemia, que foi muito grave. Foi muito sério, eu não tenho o que te falar. Mas realmente, assim, hoje o que nós temos, né? A vacina é segura. É segura. E outra, as taxas, toda e qualquer vacina, Ju, ela tem seus efeitos colaterais. É verdade. E por que isso ficou muito claro em 2021 e 2022? Ju, nós nunca tivemos a população do mundo inteiro sendo vacinada no mesmo momento. É verdade, no mesmo momento. Então, qualquer medicamento que a gente esteja usando numa quantidade muito maior, haverá uma tendência a desenvolver efeito adverso. Só que a proporção de efeitos adversos mais sérios era de 1 para 1 milhão. Ou seja, é muito mais perigoso não tomar a vacina do que você imaginar que você vai ter um efeito adverso sério porque você usou a vacina, sabe? Entendi. Isso realmente, isso ficou, sabe? Lá no IMIP, a gente tem avaliado pacientes até especiais, como os pacientes transplantados, os pacientes, a gente vai começar agora pacientes com HIV e oncológicos, para a gente ver dentro do manual do Ministério, né, todas aquelas vacinas que esses pacientes precisam tomar. E na análise preliminar que nós fizemos aí com os poucos pacientes, a gente já viu que o Covid é uma das que tem menos adesão. Mas ainda assim, Ju, o nível de adesão precisa ser melhorado. Melhorado. E aí, eu acho que quando a gente está perguntando tanto aos pacientes se eles têm algum problema, a maioria tem dito que não, os pacientes transplantados, e a gente está muito feliz, porque a ideia é que a gente, eu particularmente acho que as vacinas têm que ser descentralizadas, sabe, Ju? No sentido em que ela tem que estar nas escolas, nas creches, nos hospitais, depender do que for. Para quê? Para que a gente facilitar. Né? A Noruega resolveu o problema de câncer de colo uterino porque ela botou nas escolas. As vacinas nas escolas. Foi. Então, eu acho que dá para se fazer muita coisa ainda, mas eu realmente acredito que quando o paciente fosse no hospital, no final do internamento dele, ou quando o paciente fosse no consultório, seja ali no hospital privado, seja no hospital público, na clínica, ele saísse em algum cenário o mais próximo possível da vacina. Porque o outro lado da vacina é assim, Ju, eu tenho que parar minha vida para ir lá para tomar, correto? Verdade. Então, a maioria das pessoas raciocina... A gente mesmo tomou porque a gente estava chegando no hospital. Olha como é. Lá, como é cômodo. Faz que a gente chegou, eu digo, dá aqui o braço. Já dei o braço na mesma hora. Pegar o carro. Comodidade. Pegar o carro. Verdade. Um trânsito. Não ter dificuldade para estacionar, para tomar vacina. Então, realmente, eu acho que o processo lógico, né, com monitoramento, com responsabilidade, com gestão, eu acho que... Porque realmente... pare também sobre um cenário de acesso. Né? Imagina pessoas que estão em situações como câncer, como HIV, né? Como transplantados, ou seja, tem todo o nosso respeito, toda a nossa dignidade de, logicamente, ter um acesso cada vez mais simples. Mais simples. Minha gente, a conversa está palpitante, mas já estamos aqui com o nosso tempo esgotado, né? Assim, queria agradecer demais, Guilherme, foi extremamente elucidativo. Eu acho que você trouxe para a gente assim, questões importantíssimas, né? Atuais, a questão do vape, a questão da vacinação, a questão do câncer de pulmão, a questão do cigarro de um modo geral, né? Da nicotinemia, né? Então, assim, foi extremamente esclarecedor. Eu queria lhe agradecer demais. Queria que você dissesse alguma mensagem final. O que é que você poderia dar como mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? O que é que você diria para essas pessoas? Meus queridos, com certeza, 2 sugestões. A primeira é, dá para a gente ajudar, se você não fuma,
mas dá para ajudar aquele seu parente, aquele seu vizinho que fuma. Procure ajuda, tenta conversar com ele, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, dizendo que a gente se importa, que é importante. Dois, as vacinas, Ju. Bater na vacina, né? A maioria dos adultos ainda nem tem a carteira vacinal em dia, nem tem o cartão de vacinação, Ju, sabe? Eu acho que isso a gente precisa, por quê? Porque você consegue prevenir doenças que às vezes potencialmente graves e com grande problemática para o nosso sistema de saúde, com hospitalizações. Então, só para você ter ideia, se estima que para cada real investido em vacinas, você economiza pelo menos R$ 50. Estão vendo, minha gente, aí a informação, doutor Guilherme. Vamos vacinar todo mundo. Vacinar de Covid, vacinar de gripe, né? Não deixar passar batido, né? Principalmente os idosos e as crianças, né? Eu acho que essa é a grande mensagem do nosso podcast de hoje. E ajudar aqueles que precisam deixar de fumar, porque não é fácil deixar de fumar. Não. Né? Não é fácil. Então, se você gostou do nosso conteúdo, né, deixa aí seu like, compartilhe esse podcast com outras pessoas, né, mande para aquele seu amigo que está usando vape, que ele precisa ter essa informação de Dr. Guilherme, que ele está achando que vape é menos do que cigarro e não é, né? Então, mande para aquele seu amigo, aquele outro que fuma, mande para a sua avó que não quer tomar a vacina. Então, vamos fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, né? Informação de qualidade, que é isso que a gente quer aqui no nosso canal. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo podcast.